Oi, eu sou o Diniz Vieira. Nesta noite eu convido você a se abrir à poderosa presença do Espírito Santo de Deus bem aí no seu quarto. Enquanto você cai no sono, em paz, profundamente, permita que o Espírito Santo visite o seu quarto. Permita que o Espírito Santo envolva o seu corpo com a poderosa luz, com paz e proteção, enquanto os milagres são derramados abundantemente sobre a sua casa. Peça com fé e receba saúde, cura, prosperidade, caminhos abertos, novas oportunidades, felicidade. Receba tudo aquilo que você precisa para ser feliz e o Espírito Santo pode te conceder nesta noite. Antes de prosseguir, eu peço que você, por favor, clique no like, deixe um gostei nesta oração para que assim outras pessoas também recebam a visita do Espírito Santo nesta noite. Agora eu convido você a fechar os seus olhos. Acalme o seu coração, acalme a sua mente e apresente ao Espírito Santo os seus pedidos. Quais os milagres que você gostaria de receber o mais rápido possível? Agora que os seus pedidos de milagres foram entregues ao Espírito Santo, respire profundamente. Relaxe o seu corpo. Sinta-se bem e caia no sono com a certeza da vitória. Nesta noite, o Espírito Santo de Deus abrirá todas as portas da minha vida, me guiando para o caminho da luz e da verdade. As portas da prosperidade serão abertas pelo Espírito Santo nesta noite, trazendo abundância e bênçãos em todas as áreas da minha vida. Com a orientação do Espírito Santo, todas as portas que estavam fechadas por obstáculos serão abertas, revelando novas oportunidades e possibilidades para que eu seja feliz. Nesta noite, o Espírito Santo abrirá as portas do meu coração para receber amor, compaixão e perdão, fortalecendo os laços de união com todos ao meu redor, com a minha família, com os meus amigos, com as pessoas que eu amo. Todas as portas da cura e da restauração serão abertas pelo Espírito Santo nesta noite, trazendo saúde e bem-estar ao meu corpo, à minha mente e ao meu espírito. Com a presença do Espírito Santo em minha casa, as portas da sabedoria e do discernimento serão abertas, me guiando para tomar decisões sábias e assertivas. Nesta noite, o Espírito Santo abrirá as portas da paz interior, afastando todo medo, toda ansiedade e toda preocupação que possam estar presentes na minha vida. As portas da graça e da misericórdia serão abertas pelo Espírito Santo, me permitindo experimentar o perdão e a renovação do meu ser. Com a orientação do Espírito Santo, as portas da fé serão abertas, fortalecendo minha confiança em Deus e me capacitando a superar qualquer adversidade. Nesta noite, o Espírito Santo abrirá as portas da liberdade espiritual, me libertando de todo o jugo do pecado e da opressão. Todas as portas da criatividade e da inovação serão abertas pelo Espírito Santo nesta noite, me capacitando a manifestar meus dons e talentos de maneira extraordinária. Com a presença do Espírito Santo,
As portas da gratidão serão abertas em meu coração, me enchendo de alegria e contentamento por todas as bênçãos recebidas. Nesta noite, o Espírito Santo abrirá as portas da comunhão com Deus, fortalecendo meu relacionamento espiritual, me colocando cada vez mais perto de Deus, meu Pai amado e todo-poderoso. As portas da esperança serão abertas pelo Espírito Santo, renovando as minhas forças e me inspirando a perseverar diante dos desafios da vida. Com a orientação do Espírito Santo, todas as portas que conduzem ao propósito divino para a minha vida serão abertas, me levando a cumprir o plano perfeito que Deus tem para mim. Vinde, Espírito Santo, nesta noite, e abra as portas da saúde e da cura em minha vida. Amado Espírito Santo, nesta noite, eu reconheço a sua infinita bondade e o seu poder. Eu peço, Espírito Santo, que derrame sobre mim, sobre a minha casa, sobre a minha família, seus 7 milagres, suas 7 bênçãos que podem transformar a minha vida e trazer felicidade e alegria. Espírito Santo, que a tua presença divina envolva o meu corpo, trazendo cura completa e restauração para cada parte enferma. Que a saúde flua como um rio de água viva, me renovando de dentro para fora. Abençoado Espírito Santo, infunde amor e harmonia em minha família, que nossos laços sejam fortalecidos, que nossos corações se unam em compreensão e respeito mútuo, e que possamos viver em paz e em alegria. Generoso Espírito Santo de Deus, derrama sobre mim nesta noite a abundância dos seus tesouros celestiais, que eu seja abençoado com prosperidade em todas as áreas da minha vida, para que eu possa compartilhar generosamente com os outros e glorificar o teu nome. Espírito Santo, Espírito de sabedoria, me guie em minha carreira, em minha vida profissional, em minha vocação, que eu encontre sucesso e realização no meu trabalho, utilizando os seus dons e talentos para o bem maior. Espírito Santo de Deus, nesta noite, abra as portas que estão fechadas e revele os caminhos que eu devo seguir, que eu seja conduzido por Ti, Espírito Santo, em direção às novas oportunidades e experiências que enriquecem a minha vida e glorificam o Teu nome. Espírito Santo de Deus, Espírito do amor divino, traga para a minha vida relacionamentos verdadeiros e profundos, verdadeiros amigos, pessoas que vão me ajudar a crescer, que eu seja cercado pelo amor genuíno, que nutre a minha alma e me faz crescer como pessoa. Espírito de sabedoria, conceda-me discernimento para que eu faça escolhas sábias e use a paciência para esperar pelo tempo perfeito. Que minha mente seja iluminada com a sua sabedoria divina, me capacitando a enfrentar cada desafio com graça e determinação. Que estes 7 milagres, ó Espírito Santo, se manifestem em minha vida, me enchendo de alegria e felicidade. Que a Tua presença, Espírito Santo, seja sempre minha fonte de força e consolação. Nesta noite, eu decreto que eu receberei o milagre da saúde e da cura através do Espírito Santo, restaurando meu corpo, minha mente e a minha alma para a plenitude e vitalidade. Que o Espírito Santo de Deus traga o milagre da harmonia e da união em minha família, fortalecendo laços de amor,
e compreensão entre todos nós. Nesta noite, eu recebo o milagre da prosperidade e da riqueza, permitindo que a abundância financeira flua em minha vida, trazendo segurança e estabilidade. Que nesta noite eu seja agraciado com o milagre da prosperidade em minha vida profissional, abrindo portas de oportunidade e sucesso em minha carreira. Que o Espírito Santo me conduza ao milagre da abertura de caminhos, removendo obstáculos e facilitando minha jornada em direção aos meus objetivos. Nesta noite, eu recebo o milagre das novas oportunidades que se manifestarão de forma surpreendente e favorável em minha vida, trazendo crescimento e evolução. Que o amor e os relacionamentos sejam abençoados com o milagre da felicidade e da alegria, enchendo o meu coração de gratidão e contentamento. Eu recebo o milagre da inteligência, me concedendo clareza de pensamento e discernimento para tomar decisões sábias e acertadas em todos os aspectos da minha vida. Que a paciência floresça em meu ser, como um milagre do Espírito Santo, me permitindo enfrentar desafios com serenidade e confiança. Nesta noite, eu recebo os 7 milagres do Espírito Santo que enchem a minha vida com felicidade, paz e gratidão. Vinde, Espírito Santo, nesta noite, e abra as portas da prosperidade e da abundância em minha vida. Vinde, Espírito Santo, nesta noite, e abra as portas da paz interior e do bem-estar dentro da minha casa, nesta noite enquanto eu durmo. Vinde, Espírito Santo, nesta noite, e abra todas as portas profissionais, me fornecendo oportunidades de crescer na minha carreira. Vinde, Espírito Santo, nesta noite, e abra todas as portas da sabedoria, para que eu tome decisões certas, para que eu faça escolhas inspiradas por Deus, e assim a minha vida se transforme e eu possa viver a melhor vida que Deus preparou para mim. Venha, Espírito Santo, e me transforme nesta noite, trazendo a sua luz divina para iluminar cada canto da minha casa, afastando toda presença maligna. Venha, Espírito Santo, e me transforme nesta noite, renovando minha mente, para que eu seja uma pessoa mais positiva, confiante e cheia de fé no poder de Deus. Venha, Espírito Santo, e me transforme nesta noite, desatando os nós que me prendem em uma realidade negativa e me libertando para viver em plenitude. Venha, Espírito Santo, e me transforme nesta noite, quebrando as correntes que me aprisionam e me impedem de alcançar a verdadeira felicidade que Deus deseja para mim. Venha, Espírito Santo, e me transforme nesta noite, desfazendo todas as armadilhas e trapaças do inimigo, para que eu possa viver em vitória e em paz. Venha, Espírito Santo, e me transforme nesta noite, inundando a minha vida com a sua presença poderosa, trazendo renovação e restauração em todas as áreas. Venha, Espírito Santo, e me transforme nesta noite, me concedendo fé inabalável em Deus e em seu plano perfeito para minha vida,
Venha, Espírito Santo, e me transforme nesta noite, trazendo consigo os seus dons maravilhosos, como amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Venha, Espírito Santo, e me transforme nesta noite, me capacitando com sabedoria e discernimento, para eu tomar decisões sábias e seguir os caminhos de Deus. Venha, Espírito Santo, e me transforme nesta noite, me consolando com a sua presença amorosa e trazendo conforto ao meu coração. Venha, Espírito Santo, e me transforme nesta noite, me fortalecendo com coragem e ousadia para perseguir os meus sonhos e propósitos divinos. Venha, Espírito Santo, e me transforme nesta noite, me enchendo com a sua paz sobrenatural, que excede todo o entendimento. Venha, Espírito Santo, e me transforme nesta noite, me guiando em toda a verdade e me revelando os mistérios profundos de Deus. Venha, Espírito Santo, e me transforme nesta noite, me capacitando com o poder divino, para que eu possa vencer as adversidades e triunfar em todas as situações. Venha, Espírito Santo, e me transforme nesta noite, me purificando de toda a impureza e me santificando para ser um vaso útil nas mãos de Deus. Venha, Espírito Santo, e me transforme nesta noite, me revestindo com a tua armadura poderosa para resistir aos ataques do maligno e permanecer firme na fé. Venha, Espírito Santo, e me transforme nesta noite, renovando o meu coração com a tua presença vivificante e me enchendo com a plenitude do amor de Deus. Venha, Espírito Santo, e me transforme nesta noite, me capacitando para ser testemunha de Cristo em todos os momentos, em todos os lugares. Venha, Espírito Santo, e me transforme nesta noite, acalmando as tempestades que assolam a minha alma e trazendo paz ao meu espírito atribulado. Venha, Espírito Santo, e me transforme nesta noite, me selando com a tua promessa de vida eterna e me preenchendo com a esperança que nunca decepciona. Gratidão, Espírito Santo, por proteger a minha noite de sono. Gratidão, Espírito Santo, por vir até o meu quarto nesta noite e transformar a minha vida inteira. Gratidão, Espírito Santo, por estar aqui comigo, transformando meus pensamentos, meus sentimentos e me ajudando a acordar amanhã como uma nova pessoa. Gratidão, Espírito Santo, por me ouvir, me abençoar e me transformar. Nesta noite, o Espírito Santo de Deus abrirá todas as portas da minha vida, me guiando para o caminho da luz e da verdade. As portas da prosperidade serão abertas pelo Espírito Santo nesta noite, trazendo abundância e bênçãos em todas as áreas da minha vida. Com a orientação do Espírito Santo, todas as portas que estavam fechadas por obstáculos serão abertas, revelando novas oportunidades e possibilidades para que eu seja feliz. Nesta noite, o Espírito Santo abrirá as portas do meu coração para receber amor, compaixão e perdão,
fortalecendo os laços de união com todos ao meu redor, com a minha família, com os meus amigos, com as pessoas que eu amo. Todas as portas da cura e da restauração serão abertas pelo Espírito Santo nesta noite, trazendo saúde e bem-estar ao meu corpo, à minha mente e ao meu espírito. Com a presença do Espírito Santo em minha casa, as portas da sabedoria e do discernimento serão abertas, me guiando para tomar decisões sábias e assertivas. Nesta noite, o Espírito Santo abrirá as portas da paz interior, afastando todo medo, toda ansiedade e toda preocupação que possam estar presentes na minha vida. As portas da graça e da misericórdia serão abertas pelo Espírito Santo, me permitindo experimentar o perdão e a renovação do meu ser. Com a orientação do Espírito Santo, as portas da fé serão abertas, fortalecendo minha confiança em Deus e me capacitando a superar qualquer adversidade. Nesta noite, o Espírito Santo abrirá as portas da liberdade espiritual, me libertando de todo o jugo do pecado e da opressão. Todas as portas da criatividade e da inovação serão abertas pelo Espírito Santo nesta noite, me capacitando a manifestar meus dons e talentos de maneira extraordinária. Com a presença do Espírito Santo, as portas da gratidão serão abertas em meu coração, me enchendo de alegria e contentamento por todas as bênçãos recebidas. Nesta noite, o Espírito Santo abrirá as portas da comunhão com Deus, fortalecendo meu relacionamento espiritual, me colocando cada vez mais perto de Deus, meu Pai amado e todo-poderoso. As portas da esperança serão abertas pelo Espírito Santo, renovando as minhas forças e me inspirando a perseverar diante dos desafios da vida. Com a orientação do Espírito Santo, todas as portas que conduzem ao propósito divino para a minha vida serão abertas, me levando a cumprir o plano perfeito que Deus tem para mim. Vinde, Espírito Santo, nesta noite e abra as portas da saúde e da cura em minha vida. Amado Espírito Santo, nesta noite, eu reconheço a sua infinita bondade e o seu poder. Eu peço, Espírito Santo, que derrame sobre mim, sobre a minha casa, sobre a minha família, seus 7 milagres, suas 7 bênçãos que podem transformar a minha vida e trazer felicidade e alegria. Espírito Santo, que a tua presença divina envolva o meu corpo, trazendo cura completa e restauração para cada parte enferma. Que a saúde flua como um rio de água viva, me renovando de dentro para fora. Abençoado Espírito Santo, infunde amor e harmonia em minha família, que nossos laços sejam fortalecidos, que nossos corações se unam em compreensão e respeito mútuo, e que possamos viver em paz e em alegria. Generoso Espírito Santo de Deus, derrama sobre mim nesta noite a abundância dos seus tesouros celestiais, que eu seja abençoado com prosperidade em todas as áreas da minha vida, para que eu possa compartilhar generosamente com os outros e glorificar o teu nome. Espírito Santo, Espírito de sabedoria, me guie em minha carreira, em minha vida profissional, em minha vocação, que eu encontre sucesso e realização no meu trabalho, utilizando os seus dons e talentos para o bem maior.
Espírito Santo de Deus, nesta noite, abra as portas que estão fechadas e revele os caminhos que eu devo seguir, que eu seja conduzido por Ti, Espírito Santo, em direção às novas oportunidades e experiências que enriquecem a minha vida e glorificam o Teu nome. Espírito Santo de Deus, Espírito do amor divino, traga para minha vida relacionamentos verdadeiros e profundos, verdadeiros amigos, pessoas que vão me ajudar a crescer, que eu seja cercado pelo amor genuíno que nutre a minha alma e me faz crescer como pessoa. Espírito de sabedoria, conceda-me discernimento para que eu faça escolhas sábias e use a paciência para esperar pelo tempo perfeito. Que minha mente seja iluminada com a Sua sabedoria divina, me capacitando a enfrentar cada desafio com graça e determinação. Que estes 7 milagres, ó Espírito Santo, se manifestem em minha vida, me enchendo de alegria e felicidade. Que a Tua presença, Espírito Santo, seja sempre minha fonte de força e consolação. Nesta noite, eu decreto que eu receberei o milagre da saúde e da cura através do Espírito Santo, restaurando meu corpo, minha mente e a minha alma para a plenitude e vitalidade. Que o Espírito Santo de Deus traga o milagre da harmonia e da união em minha família, fortalecendo laços de amor e compreensão entre todos nós. Nesta noite, eu recebo o milagre da prosperidade e da riqueza, permitindo que a abundância financeira flua em minha vida, trazendo segurança e estabilidade. Que nesta noite eu seja agraciado com o milagre da prosperidade em minha vida profissional, abrindo portas de oportunidade e sucesso em minha carreira. Que o Espírito Santo me conduza ao milagre da abertura de caminhos, removendo obstáculos e facilitando minha jornada em direção aos meus objetivos. Nesta noite, eu recebo o milagre das novas oportunidades que se manifestarão de forma surpreendente e favorável em minha vida, trazendo crescimento e evolução. Que o amor e os relacionamentos sejam abençoados com o milagre da felicidade e da alegria, enchendo o meu coração de gratidão e contentamento. Eu recebo o milagre da inteligência, me concedendo clareza de pensamento e discernimento para tomar decisões sábias e acertadas em todos os aspectos da minha vida. Que a paciência floresça em meu ser, como um milagre do Espírito Santo, me permitindo enfrentar desafios com serenidade e confiança. Nesta noite, eu recebo os 7 milagres do Espírito Santo que enchem a minha vida com felicidade, paz e gratidão. Vinde, Espírito Santo, nesta noite, e abra as portas da prosperidade e da abundância em minha vida. Vinde, Espírito Santo, nesta noite, e abra as portas da paz interior e do bem-estar dentro da minha casa, nesta noite enquanto eu durmo. Vinde, Espírito Santo, nesta noite, e abra todas as portas profissionais, me fornecendo oportunidades de crescer na minha carreira. Vinde, Espírito Santo, nesta noite, e abra todas as portas da sabedoria, para que eu tome decisões certas, para que eu faça escolhas inspiradas por Deus,
e assim a minha vida se transforme e eu possa viver a melhor vida que Deus preparou para mim. Venha, Espírito Santo, e me transforme nesta noite, trazendo a sua luz divina para iluminar cada canto da minha casa, afastando toda presença maligna. Venha, Espírito Santo, e me transforme nesta noite, renovando minha mente, para que eu seja uma pessoa mais positiva, confiante e cheia de fé no poder de Deus. Venha, Espírito Santo, e me transforme nesta noite, desatando os nós que me prendem em uma realidade negativa e me libertando para viver em plenitude. Venha, Espírito Santo, e me transforme nesta noite, quebrando as correntes que me aprisionam e me impedem de alcançar a verdadeira felicidade que Deus deseja para mim. Venha, Espírito Santo, e me transforme nesta noite, desfazendo todas as armadilhas e trapaças do inimigo, para que eu possa viver em vitória e em paz. Venha, Espírito Santo, e me transforme nesta noite, inundando a minha vida com a sua presença poderosa, trazendo renovação e restauração em todas as áreas. Venha, Espírito Santo, e me transforme nesta noite, me concedendo fé inabalável em Deus e em seu plano perfeito para minha vida. Venha, Espírito Santo, e me transforme nesta noite, trazendo consigo os seus dons maravilhosos, como amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Venha, Espírito Santo, e me transforme nesta noite, me capacitando com sabedoria e discernimento para eu tomar decisões sábias e seguir os caminhos de Deus. Venha, Espírito Santo, e me transforme nesta noite, me consolando com a sua presença amorosa e trazendo conforto ao meu coração. Venha, Espírito Santo, e me transforme nesta noite, me fortalecendo com coragem e ousadia para perseguir os meus sonhos e propósitos divinos. Venha, Espírito Santo, e me transforme nesta noite, me enchendo com a sua paz sobrenatural, que excede todo o entendimento. Venha, Espírito Santo, e me transforme nesta noite, me guiando em toda a verdade e me revelando os mistérios profundos de Deus. Venha, Espírito Santo, e me transforme nesta noite, me capacitando com o poder divino, para que eu possa vencer as adversidades e triunfar em todas as situações. Venha, Espírito Santo, e me transforme nesta noite, me purificando de toda a impureza e me santificando para ser um vaso útil nas mãos de Deus. Venha, Espírito Santo, e me transforme nesta noite, me revestindo com a tua armadura poderosa para resistir aos ataques do maligno e permanecer firme na fé. Venha, Espírito Santo, e me transforme nesta noite, renovando o meu coração com a tua presença vivificante e me enchendo com a plenitude do amor de Deus. Venha, Espírito Santo, e me transforme nesta noite, me capacitando para ser testemunha de Cristo em todos os momentos, em todos os lugares. Venha, Espírito Santo, e me transforme nesta noite,
acalmando as tempestades que assolam a minha alma e trazendo paz ao meu espírito atribulado. Venha, Espírito Santo, e me transforme nesta noite, me selando com a Tua promessa de vida eterna e me preenchendo com a esperança que nunca decepciona. Gratidão, Espírito Santo, por proteger a minha noite de sono. Gratidão, Espírito Santo, por vir até o meu quarto nesta noite e transformar a minha vida inteira. Gratidão, Espírito Santo, por estar aqui comigo, transformando meus pensamentos, meus sentimentos e me ajudando a acordar amanhã como uma nova pessoa. Gratidão, Espírito Santo, por me ouvir, me abençoar e me transformar. Nesta noite, o Espírito Santo de Deus abrirá todas as portas da minha vida, me guiando para o caminho da luz e da verdade. As portas da prosperidade serão abertas pelo Espírito Santo nesta noite, trazendo abundância e bênçãos em todas as áreas da minha vida. Com a orientação do Espírito Santo, todas as portas que estavam fechadas por obstáculos serão abertas, revelando novas oportunidades e possibilidades para que eu seja feliz. Nesta noite, o Espírito Santo abrirá as portas do meu coração para receber amor, compaixão e perdão, fortalecendo os laços de união com todos ao meu redor, com a minha família, com os meus amigos, com as pessoas que eu amo. Todas as portas da cura e da restauração serão abertas pelo Espírito Santo nesta noite, trazendo saúde e bem-estar ao meu corpo, à minha mente e ao meu espírito. Com a presença do Espírito Santo em minha casa, as portas da sabedoria e do discernimento serão abertas, me guiando para tomar decisões sábias e assertivas. Nesta noite, o Espírito Santo abrirá as portas da paz interior, afastando todo medo, toda ansiedade e toda preocupação que possam estar presentes na minha vida. As portas da graça e da misericórdia serão abertas pelo Espírito Santo, me permitindo experimentar o perdão e a renovação do meu ser. Com a orientação do Espírito Santo, as portas da fé serão abertas, fortalecendo minha confiança em Deus e me capacitando a superar qualquer adversidade. Nesta noite, o Espírito Santo abrirá as portas da liberdade espiritual, me libertando de todo o jugo do pecado e da opressão. Todas as portas da criatividade e da inovação serão abertas pelo Espírito Santo nesta noite, me capacitando a manifestar meus dons e talentos de maneira extraordinária. Com a presença do Espírito Santo, as portas da gratidão serão abertas em meu coração, me enchendo de alegria e contentamento por todas as bênçãos recebidas. Nesta noite, o Espírito Santo abrirá as portas da comunhão com Deus, fortalecendo meu relacionamento espiritual, me colocando cada vez mais perto de Deus, meu Pai amado e todo-poderoso. As portas da esperança serão abertas pelo Espírito Santo, renovando as minhas forças e me inspirando a perseverar diante dos desafios da vida. Com a orientação do Espírito Santo, todas as portas que conduzem ao propósito divino para a minha vida
serão abertas, me levando a cumprir o plano perfeito que Deus tem para mim. Vinde, Espírito Santo, nesta noite e abra as portas da saúde e da cura em minha vida. Amado Espírito Santo, nesta noite eu reconheço a sua infinita bondade e o seu poder. Eu peço, Espírito Santo, que derrame sobre mim, sobre a minha casa, sobre a minha família, seus 7 milagres, suas 7 bênçãos que podem transformar a minha vida e trazer felicidade e alegria. Espírito Santo, que a tua presença divina envolva o meu corpo, trazendo cura completa e restauração para cada parte enferma. Que a saúde flua como um rio de água viva, me renovando de dentro para fora. Abençoado Espírito Santo, infunde amor e harmonia em minha família, que nossos laços sejam fortalecidos, que nossos corações se unam em compreensão e respeito mútuo, e que possamos viver em paz e em alegria. Generoso Espírito Santo de Deus, derrama sobre mim nesta noite a abundância dos seus tesouros celestiais, que eu seja abençoado com prosperidade em todas as áreas da minha vida, para que eu possa compartilhar generosamente com os outros e glorificar o teu nome. Espírito Santo, Espírito de sabedoria, me guie em minha carreira, em minha vida profissional, em minha vocação, que eu encontre sucesso e realização no meu trabalho, utilizando os seus dons e talentos para o bem maior. Espírito Santo de Deus, nesta noite, abra as portas que estão fechadas e revele os caminhos que eu devo seguir. Que eu seja conduzido por Ti, Espírito Santo, em direção às novas oportunidades e experiências que enriquecem a minha vida e glorificam o Teu nome. Espírito Santo de Deus, Espírito do amor divino, traga para minha vida relacionamentos verdadeiros e profundos, verdadeiros amigos, pessoas que vão me ajudar a crescer, que eu seja cercado pelo amor genuíno, que nutre a minha alma e me faz crescer como pessoa. Espírito de sabedoria, conceda-me discernimento para que eu faça escolhas sábias e use a paciência para esperar pelo tempo perfeito. Que minha mente seja iluminada com a sua sabedoria divina, me capacitando a enfrentar cada desafio com graça e determinação. Que estes 7 milagres, ó Espírito Santo, se manifestem em minha vida, me enchendo de alegria e felicidade. Que a Tua presença, Espírito Santo, seja sempre minha fonte de força e consolação. Nesta noite, eu decreto que eu receberei o milagre da saúde e da cura através do Espírito Santo, restaurando meu corpo, minha mente e a minha alma para a plenitude e vitalidade. Que o Espírito Santo de Deus traga o milagre da harmonia e da união em minha família, fortalecendo laços de amor e compreensão entre todos nós. Nesta noite, eu recebo o milagre da prosperidade e da riqueza, permitindo que a abundância financeira flua em minha vida, trazendo segurança e estabilidade. Que nesta noite eu seja agraciado com o milagre da prosperidade em minha vida profissional, abrindo portas de oportunidade e sucesso em minha carreira. Que o Espírito Santo me conduza ao milagre da abertura de caminhos, removendo obstáculos e facilitando minha jornada em direção aos meus objetivos.
Nesta noite, eu recebo o milagre das novas oportunidades que se manifestarão de forma surpreendente e favorável em minha vida, trazendo crescimento e evolução. Que o amor e os relacionamentos sejam abençoados com o milagre da felicidade e da alegria, enchendo o meu coração de gratidão e contentamento. Eu recebo o milagre da inteligência, me concedendo clareza de pensamento e discernimento para tomar decisões sábias e acertadas em todos os aspectos da minha vida. Que a paciência floresça em meu ser como um milagre do Espírito Santo, me permitindo enfrentar desafios com serenidade e confiança. Nesta noite, eu recebo os 7 milagres do Espírito Santo que enchem a minha vida com felicidade, paz e gratidão. Vinde, Espírito Santo, nesta noite, e abra as portas da prosperidade e da abundância em minha vida. Vinde, Espírito Santo, nesta noite, e abra as portas da paz interior e do bem-estar dentro da minha casa, nesta noite enquanto eu durmo. Vinde, Espírito Santo, nesta noite, e abra todas as portas profissionais, me fornecendo oportunidades de crescer na minha carreira. Vinde, Espírito Santo, nesta noite, e abra todas as portas da sabedoria, para que eu tome decisões certas, para que eu faça escolhas inspiradas por Deus, e assim a minha vida se transforme e eu possa viver a melhor vida que Deus preparou para mim. Venha, Espírito Santo, e me transforme nesta noite, trazendo a sua luz divina, para iluminar cada canto da minha casa, afastando toda presença maligna. Venha, Espírito Santo, e me transforme nesta noite, renovando minha mente, para que eu seja uma pessoa mais positiva, confiante e cheia de fé no poder de Deus. Venha, Espírito Santo, e me transforme nesta noite, desatando os nós que me prendem em uma realidade negativa e me libertando para viver em plenitude. Venha, Espírito Santo, e me transforme nesta noite, quebrando as correntes que me aprisionam e me impedem de alcançar a verdadeira felicidade que Deus deseja para mim. Venha, Espírito Santo, e me transforme nesta noite, desfazendo todas as armadilhas e trapaças do inimigo, para que eu possa viver em vitória e em paz. Venha, Espírito Santo, e me transforme nesta noite, inundando a minha vida com a sua presença poderosa, trazendo renovação e restauração em todas as áreas. Venha, Espírito Santo, e me transforme nesta noite, me concedendo fé inabalável em Deus e em seu plano perfeito para minha vida. Venha, Espírito Santo, e me transforme nesta noite, trazendo consigo os seus dons maravilhosos, como amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Venha, Espírito Santo, e me transforme nesta noite, me capacitando com sabedoria e discernimento para eu tomar decisões sábias e seguir os caminhos de Deus. Venha, Espírito Santo, e me transforme nesta noite, me consolando com a sua presença amorosa e trazendo conforto ao meu coração.
Venha, Espírito Santo, e me transforme nesta noite, me fortalecendo com coragem e ousadia para perseguir os meus sonhos e propósitos divinos. Venha, Espírito Santo, e me transforme nesta noite, me enchendo com a sua paz sobrenatural, que excede todo o entendimento. Venha, Espírito Santo, e me transforme nesta noite, me guiando em toda a verdade e me revelando os mistérios profundos de Deus. Venha, Espírito Santo, e me transforme nesta noite, me capacitando com o poder divino, para que eu possa vencer as adversidades e triunfar em todas as situações. Venha, Espírito Santo, e me transforme nesta noite, me purificando de toda a impureza e me santificando para ser um vaso útil nas mãos de Deus. Venha, Espírito Santo, e me transforme nesta noite, me revestindo com a tua armadura poderosa para resistir aos ataques do maligno e permanecer firme na fé. Venha, Espírito Santo, e me transforme nesta noite, renovando o meu coração com a tua presença vivificante e me enchendo com a plenitude do amor de Deus. Venha, Espírito Santo, e me transforme nesta noite, me capacitando para ser testemunha de Cristo em todos os momentos, em todos os lugares. Venha, Espírito Santo, e me transforme nesta noite, acalmando as tempestades que assolam a minha alma e trazendo paz ao meu espírito atribulado. Venha, Espírito Santo, e me transforme nesta noite, me selando com a tua promessa de vida eterna e me preenchendo com a esperança que nunca decepciona. Gratidão, Espírito Santo, por proteger a minha noite de sono. Gratidão, Espírito Santo, por vir até o meu quarto nesta noite e transformar a minha vida inteira. Gratidão, Espírito Santo, por estar aqui comigo, transformando meus pensamentos, meus sentimentos e me ajudando a acordar amanhã como uma nova pessoa. Gratidão, Espírito Santo, por me ouvir, me abençoar e me transformar. Nesta noite, o Espírito Santo de Deus abrirá todas as portas da minha vida, me guiando para o caminho da luz e da verdade. As portas da prosperidade serão abertas pelo Espírito Santo nesta noite, trazendo abundância e bênçãos em todas as áreas da minha vida. Com a orientação do Espírito Santo, todas as portas que estavam fechadas por obstáculos serão abertas, revelando novas oportunidades e possibilidades para que eu seja feliz. Nesta noite, o Espírito Santo abrirá as portas do meu coração para receber amor, compaixão e perdão, fortalecendo os laços de união com todos ao meu redor, com a minha família, com os meus amigos, com as pessoas que eu amo. Todas as portas da cura e da restauração serão abertas pelo Espírito Santo nesta noite, trazendo saúde e bem-estar ao meu corpo, à minha mente e ao meu espírito. Com a presença do Espírito Santo em minha casa, as portas da sabedoria e do discernimento serão abertas, me guiando para tomar decisões sábias e assertivas. Nesta noite, o Espírito Santo abrirá as portas da paz interior, afastando todo medo, toda ansiedade e toda preocupação,
que possam estar presentes na minha vida. As portas da graça e da misericórdia serão abertas pelo Espírito Santo, me permitindo experimentar o perdão e a renovação do meu ser. Com a orientação do Espírito Santo, as portas da fé serão abertas, fortalecendo minha confiança em Deus e me capacitando a superar qualquer adversidade. Nesta noite, o Espírito Santo abrirá as portas da liberdade espiritual, me libertando de todo o jugo do pecado e da opressão. Todas as portas da criatividade e da inovação serão abertas pelo Espírito Santo nesta noite, me capacitando a manifestar meus dons e talentos de maneira extraordinária. Com a presença do Espírito Santo, as portas da gratidão serão abertas em meu coração, me enchendo de alegria e contentamento por todas as bênçãos recebidas. Nesta noite, o Espírito Santo abrirá as portas da comunhão com Deus, fortalecendo meu relacionamento espiritual, me colocando cada vez mais perto de Deus, meu Pai amado e todo-poderoso. As portas da esperança serão abertas pelo Espírito Santo, renovando as minhas forças e me inspirando a perseverar diante dos desafios da vida. Com a orientação do Espírito Santo, todas as portas que conduzem ao propósito divino para a minha vida serão abertas, me levando a cumprir o plano perfeito que Deus tem para mim. Vinde, Espírito Santo, nesta noite e abra as portas da saúde e da cura em minha vida. Amado Espírito Santo, nesta noite, eu reconheço a sua infinita bondade e o seu poder. Eu peço, Espírito Santo, que derrame sobre mim, sobre a minha casa, sobre a minha família, seus 7 milagres, suas 7 bênçãos que podem transformar a minha vida e trazer felicidade e alegria. Espírito Santo, que a tua presença divina envolva o meu corpo, trazendo cura completa e restauração para cada parte enferma. Que a saúde flua como um rio de água viva, me renovando de dentro para fora. Abençoado Espírito Santo, infunde amor e harmonia em minha família, que nossos laços sejam fortalecidos, que nossos corações se unam em compreensão e respeito mútuo e que possamos viver em paz e em alegria. Generoso Espírito Santo de Deus, derrama sobre mim nesta noite a abundância dos seus tesouros celestiais, que eu seja abençoado com prosperidade em todas as áreas da minha vida, para que eu possa compartilhar generosamente com os outros e glorificar o teu nome. Espírito Santo, Espírito de sabedoria, me guie em minha carreira, em minha vida profissional, em minha vocação, que eu encontre sucesso e realização no meu trabalho, utilizando os seus dons e talentos para o bem maior. Espírito Santo de Deus, nesta noite, abra as portas que estão fechadas e revele os caminhos que eu devo seguir, que eu seja conduzido por Ti, Espírito Santo, em direção às novas oportunidades e experiências que enriquecem a minha vida e glorificam o Teu nome. Espírito Santo de Deus, Espírito do amor divino, traga para minha vida relacionamentos verdadeiros e profundos, verdadeiros amigos, pessoas que vão me ajudar a crescer, que eu seja cercado pelo amor genuíno, que nutre a minha alma e me faz crescer como pessoa.
Espírito de sabedoria, conceda-me discernimento para que eu faça escolhas sábias e use a paciência para esperar pelo tempo perfeito. Que minha mente seja iluminada com a sua sabedoria divina, me capacitando a enfrentar cada desafio com graça e determinação. Que estes 7 milagres, ó Espírito Santo, se manifestem em minha vida, me enchendo de alegria e felicidade. Que a Tua presença, Espírito Santo, seja sempre minha fonte de força e consolação. Nesta noite, eu decreto que eu receberei o milagre da saúde e da cura através do Espírito Santo, restaurando meu corpo, minha mente e a minha alma para a plenitude e vitalidade. E o Espírito Santo de Deus traga o milagre da harmonia e da união em minha família, fortalecendo laços de amor e compreensão entre todos nós. Nesta noite, eu recebo o milagre da prosperidade e da riqueza, permitindo que a abundância financeira flua em minha vida, trazendo segurança e estabilidade. Que nesta noite eu seja agraciado com o milagre da prosperidade em minha vida profissional, abrindo portas de oportunidade e sucesso em minha carreira. Que o Espírito Santo me conduza ao milagre da abertura de caminhos, removendo obstáculos e facilitando minha jornada em direção aos meus objetivos. Nesta noite, eu recebo o milagre das novas oportunidades que se manifestarão de forma surpreendente e favorável em minha vida, trazendo crescimento e evolução. Que o amor e os relacionamentos sejam abençoados com o milagre da felicidade e da alegria, enchendo o meu coração de gratidão e contentamento. Eu recebo o milagre da inteligência, me concedendo clareza de pensamento e discernimento para tomar decisões sábias e acertadas em todos os aspectos da minha vida. Que a paciência floresça em meu ser, como um milagre do Espírito Santo, me permitindo enfrentar desafios com serenidade e confiança. Nesta noite, eu recebo os 7 milagres do Espírito Santo que enchem a minha vida com felicidade, paz e gratidão. Vinde, Espírito Santo, nesta noite, e abra as portas da prosperidade e da abundância em minha vida. Vinde, Espírito Santo, nesta noite, e abra as portas da paz interior e do bem-estar dentro da minha casa, nesta noite enquanto eu durmo. Vinde, Espírito Santo, nesta noite, e abra todas as portas profissionais, me fornecendo oportunidades de crescer na minha carreira. Vinde, Espírito Santo, nesta noite, e abra todas as portas da sabedoria, para que eu tome decisões certas, para que eu faça escolhas inspiradas por Deus, e assim a minha vida se transforme e eu possa viver a melhor vida que Deus preparou para mim. Venha, Espírito Santo, e me transforme nesta noite, trazendo a sua luz divina para iluminar cada canto da minha casa, afastando toda presença maligna. Venha, Espírito Santo, e me transforme nesta noite, renovando minha mente, para que eu seja uma pessoa mais positiva, confiante e cheia de fé no poder de Deus. Venha, Espírito Santo, e me transforme nesta noite,
desatando os nós que me prendem em uma realidade negativa e me libertando para viver em plenitude. Venha, Espírito Santo, e me transforme nesta noite, quebrando as correntes que me aprisionam e me impedem de alcançar a verdadeira felicidade que Deus deseja para mim. Venha, Espírito Santo, e me transforme nesta noite, desfazendo todas as armadilhas e trapaças do inimigo, para que eu possa viver em vitória e em paz. Venha, Espírito Santo, e me transforme nesta noite, inundando a minha vida com a sua presença poderosa, trazendo renovação e restauração em todas as áreas. Venha, Espírito Santo, e me transforme nesta noite, me concedendo fé inabalável em Deus e em seu plano perfeito para minha vida. Venha, Espírito Santo, e me transforme nesta noite, trazendo consigo os seus dons maravilhosos, como amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Venha, Espírito Santo, e me transforme nesta noite, me capacitando com sabedoria e discernimento para eu tomar decisões sábias e seguir os caminhos de Deus. Venha, Espírito Santo, e me transforme nesta noite, me consolando com a sua presença amorosa e trazendo conforto ao meu coração. Venha, Espírito Santo, e me transforme nesta noite, me fortalecendo com coragem e ousadia para perseguir os meus sonhos e propósitos divinos. Venha, Espírito Santo, e me transforme nesta noite, me enchendo com a sua paz sobrenatural, que excede todo o entendimento. Venha, Espírito Santo, e me transforme nesta noite, me guiando em toda a verdade e me revelando os mistérios profundos de Deus. Venha, Espírito Santo, e me transforme nesta noite, me capacitando com o poder divino, para que eu possa vencer as adversidades e triunfar em todas as situações. Venha, Espírito Santo, e me transforme nesta noite, me purificando de toda a impureza e me santificando para ser um vaso útil nas mãos de Deus. Venha, Espírito Santo, e me transforme nesta noite, me revestindo com a tua armadura poderosa para resistir aos ataques do maligno e permanecer firme na fé. Venha, Espírito Santo, e me transforme nesta noite, renovando o meu coração com a tua presença vivificante e me enchendo com a plenitude do amor de Deus. Venha, Espírito Santo, e me transforme nesta noite, me capacitando para ser testemunha de Cristo em todos os momentos, em todos os lugares. Venha, Espírito Santo, e me transforme nesta noite, acalmando as tempestades que assolam a minha alma e trazendo paz ao meu espírito atribulado. Venha, Espírito Santo, e me transforme nesta noite, me selando com a tua promessa de vida eterna e me preenchendo com a esperança que nunca decepciona. Gratidão, Espírito Santo, por proteger a minha noite de sono. Gratidão, Espírito Santo, por vir até o meu quarto nesta noite e transformar a minha vida inteira.
Gratidão, Espírito Santo, por estar aqui comigo, transformando meus pensamentos, meus sentimentos e me ajudando a acordar amanhã como uma nova pessoa. Gratidão, Espírito Santo, por me ouvir, me abençoar e me transformar.